Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Investir para Viver. Me chamo Felipe Albuquerque e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a questão da legalidade de limitação de CPF por parte das companhias aéreas. Afinal, é legal ou não as companhias aéreas limitarem essa questão de venda de milhas? Você já teve algum problema com relação às companhias aéreas de suspensão de conta, de bloqueio de conta por ter passado desse limite de limitação de CPF? Então fica aí com a gente, que é sobre isso que a gente vai comentar no vídeo de hoje. E no final, como vocês já sabem, vou trazer aquele bizu, que é a dica especial, com orientações a respeito de entrar ou não na justiça, pleiteando direito de vocês. Então roda a vinheta e vamos lá! Meus queridos e minhas queridas, esse é um assunto que não é tão comentado, não é tão divulgado, a parte jurídica, a legalidade ou não das companhias aéreas limitarem a questão de venda de milhas. Elas fazem essa restrição de quantidade de pessoas para quem você pode vender suas milhas, impossibilitando muitas vezes, quando você atinge um certo limite, a venda em plataformas ou diretamente para particular. Cada companhia aérea vai ter regras próprias. A gente já trouxe aqui no canal, inclusive, quais são essas regras, como é que funciona a limitação de CPF para cada uma das companhias aéreas brasileiras. Então, se você não chegou a assistir esse vídeo, não sabe como funciona a limitação de CPF, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu vou estar disponibilizando no card para vocês. E aí, já sabendo desse conceito de limitação de CPF, a gente vai se ater no vídeo de hoje a saber se essa restrição por parte das companhias aéreas é legal ou não. E vamos mais além. Vamos supor que você tenha extrapolado o limite de venda, você tenha ultrapassado essa questão de limite de quantidade de CPFs que você pode utilizar para vender suas milhas aéreas. E aí, vamos supor, a Latam decide aplicar uma penalidade em você, uma suspensão de conta ou até mesmo um bloqueio de conta. E as milhas que você tinha lá disponíveis você perdeu. Você se sentiu lesado porque se acha no direito de fazer o que bem entende com as suas milhas, já que você investiu o dinheiro lá. Você não está recebendo aquelas milhas de presente, você investiu para aquilo, inclusive você se capacitou para entender como funciona o mercado de milhas, colocou dinheiro lá e aí a companhia aérea aplicou uma penalidade em você. Você, se achando lesado, decide entrar na justiça. Mas e aí? Você que está assistindo esse vídeo, acha que realmente o consumidor vai ter direito nessa situação ou não? A companhia aérea, por deixar expressamente, deixar bem claro lá no regulamento que não autoriza, que não aceita essa questão de venda de milhas, está no direito dela de fazer essa restrição. Então, para a gente ter uma resposta para essa discussão, nós precisamos fazer duas perguntas. E aí a gente precisa ter uma resposta para essas duas perguntas. A primeira é: o Código de Defesa do Consumidor se aplica para a presente situação quando você, milheiro, compra milhas de uma companhia aérea e vai revender? Você consegue enquadrar a companhia aérea que faz essa limitação de venda, que faz essa limitação de CPF, no Código de Defesa do Consumidor? Se sim, você já tem uma resposta positiva para essa pergunta. Para você ter êxito entrando na justiça atrás dos seus direitos, você precisa ter sim em uma outra pergunta, que é: beleza, configurado uma relação de consumo, aplicando o Código de Defesa do Consumidor, você consegue configurar a conduta da empresa, da companhia aérea, como uma conduta abusiva? Se sim, você vai ter essas duas condições satisfeitas e aí você vai conseguir ter um retorno na justiça. O que ocorre, pessoal, é que hoje, pelo menos na data que eu gravo esse vídeo, essa discussão não é unânime. Você pode ter resultados diversos, dependendo de em qual estado, dependendo de em qual vara, de qual estado você venha ajuizar aí a sua causa. Então eu vou mostrar aqui para vocês que a gente já teve resultados diferentes para abertura de processo em diferentes estados. E aí eu vou explicar exatamente essas situações que envolvem essas duas perguntas, para você saber se tem direito ou não a ganhar uma causa ajuizada contra uma companhia aérea. Então vamos lá. Eu vou aqui apresentar para vocês, pessoal, os principais pontos desse artigo que eu estou disponibilizando aqui, desse site www.conju.com.br, mas também vou deixar disponível no link desse vídeo. E aí a gente vai discutir limitação de CPF pelas companhias aéreas. É legal ou não? Para isso, vamos começar aqui a discussão. Esse artigo começa falando nas possibilidades que você tem depois de conseguir adquirir, depois de você conseguir obter as milhas através da companhia aérea. Eles vão falar que vocês podem utilizar para viajar, vocês podem usar também para trocar por produtos, mas vocês também têm uma terceira opção,
que é essa terceira opção aqui. Há, porém, uma terceira opção para quem juntou milhas nesse período. Eles estavam falando, contextualizando o período da pandemia, que muita gente acumulou milhas, não conseguiu usar para viajar e está vendo essa oportunidade de vender as milhas como uma forma de conseguir ter um retorno com as milhas que já estão perto de expirar. E aí eles informam aqui essa opção de vender essas milhas para outros usuários, por plataformas especializadas ou diretamente. Aqui ele está falando diretamente, é venda em particular. Isso é especialmente útil para aqueles que não conseguirão viajar antes de seus pontos expirarem, o que é bastante comum, já que certos tipos de pontos e milhas chegam a expirar em meros 6 meses. Aí aqui vai depender do regulamento, né? Quais são as regras e qual é o prazo que está descrito lá no regulamento. Quem opta por essa via já deve ter se deparado com inúmeras barreiras impostas pelos programas de fidelidade relacionados às companhias aéreas. E isso aqui é verdade, principalmente com a Latam. A Latam, na data que eu gravo esse vídeo, é a companhia aérea que mais vem batendo nessa questão de venda de milhas. Justamente para coibir essa prática, diversas restrições vêm sendo implementadas nos regulamentos dos programas de milhas. Inclusive, nesse vídeo que eu citei no card, eu mostro no regulamento das companhias aéreas brasileiras quais são as restrições impostas com relação a essa venda de milhas. De forma geral, as cláusulas restritivas se estendem desde a proibição total de alienação de milhas até a limitação da quantidade de terceiros que possam ser beneficiários de passagens aéreas emitida por uma mesma conta. Ou seja, o que ele está falando aqui, limitação de quantidade de terceiros, é a famosa limitação de CPF. O não cumprimento das regras estabelecidas unilateralmente, ou seja, as regras estabelecidas apenas por uma única parte, no caso as regras que foram estabelecidas pela própria companhia aérea, enseja penas severas, como cancelamento de passagens resgatadas por terceiros, além dos limites estabelecidos, ou seja, quando você passa do limite imposto de restrição da quantidade de CPFs. Suspensão e até o banimento de contas, com cancelamento das milhas disponíveis e status atingidos pelo contratante. Isso daqui tem bem claro lá no regulamento da Latam. Diante disso, fica a pergunta: aqueles que se sentem lesados por essas regras restritivas podem recorrer à proteção da Lei 8.078 de 1990? Que lei é essa? É justamente o Código de Defesa do Consumidor. E aí, as pessoas que se enquadram nessa situação e se sentem lesadas podem fazer uso do que diz o Código de Defesa do Consumidor para entrar na justiça contra a companhia aérea? Diversos casos relacionados a esse tema começaram a ser resolvidos nos tribunais brasileiros nos últimos anos. As discussões incluem decidir inicialmente, primeiro, se há efetivamente relação de consumo entre as partes, dado que ao alienar suas milhas, os contratantes poderiam deixar de ser considerados destinatários finais do produto. Essa relação de consumidor, pessoal, quando você pega o Código de Defesa do Consumidor, ele vai definir o consumidor como sendo o destinatário final do produto que é adquirido, no caso aqui, das milhas. A companhia aérea vai alegar que quando você vende, você passa a não ser mais o destinatário final. Destinatário final vai ser a pessoa para quem você está vendendo. Já a pessoa lesada, quando entra na justiça, ela vai alegar que sim, é a parte consumidora, mesmo pegando as suas milhas e revendendo aí para outras pessoas. Por quê? Porque ela pagou por aquele bem e ela tem total direito de revender e utilizar da maneira que ela quiser. E o segundo ponto, caso positivo, caso a primeira resposta aqui seja positiva, se a imposição das mencionadas cláusulas restritivas e penalidades seria prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Beleza, foi identificado aí na primeira pergunta que a resposta é positiva. Há uma relação de consumo, mas havendo uma relação de consumo, essas cláusulas impostas pela companhia aérea são cláusulas consideradas abusivas ou não? Para você ter um retorno positivo do seu processo, o juiz da vara que vai receber o seu processo tem que considerar positivas essas duas perguntas. Tanto tem que ser considerada a relação de consumo, como as cláusulas impostas pela companhia aérea têm que ser consideradas abusivas. Os casos são relativamente recentes e, assim, a jurisprudência brasileira ainda não é uníssona, ou seja, ainda não há
unanimidade. Você pode ter diferentes entendimentos em diferentes varas, em varas de cada estado brasileiro. Há, no entanto, indicativos de que esses pontos podem e devem ser tratados como problemas de consumo, inclusive quando considerada a jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça, conforme apresentado a seguir. Alguém que pretenda alienar, ou seja, alguém que pretenda vender suas milhas, ainda pode ser considerado consumidor no âmbito da sua relação com os programas de fidelidade de empresas aéreas? Sim ou não? Então, se você pega aqui no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, você vai ter a seguinte definição para consumidor: toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Aí a pessoa que entra na justiça vai alegar que ele, mesmo revendendo, é sim considerado um destinatário final. A companhia aérea, em sua defesa, vai alegar que não. Quando você revende, você não é mais considerado destinatário final. E aí não se enquadraria uma relação de consumo, consequentemente não poderia ser utilizado o Código de Defesa do Consumidor para punir essa companhia aérea. Em razão disso, há quem considere que o Código de Defesa do Consumidor não seria aplicável para resolver conflitos envolvendo interesses na emissão de passagens aéreas para terceiros de forma onerosa, ou seja, na forma que envolvem valores, que você está fazendo a venda de milhas. Isso porque, com a revenda das milhas, o participante do programa de fidelidade deixaria de ser o destinatário final, não podendo ser considerado consumidor. Esse foi, por exemplo, o posicionamento do Tribunal de Justiça lá da Bahia, em decisão de agravo de instrumento, que confirmou incompetência da Vara das Relações de Consumo para julgar a causa referente à comercialização de passagem emitida com milha por terceiro. Nesse caso, registrou-se também que, como o usuário obteria lucro do repasse das milhas, deixaria de haver um fornecedor e um consumidor vulnerável, mais duas pessoas formalmente iguais por meio das normas do direito civil. O que é que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Aqui está sendo dito que o juiz que recebeu esse processo lá no Tribunal de Justiça da Bahia alegou que o direito do consumidor só é aplicado quando há uma parte vulnerável. Quando você tem aqui uma empresa ou uma pessoa que vende e uma pessoa que compra. A parte que compra é sempre considerada a parte vulnerável. Porém, como nessa situação tem uma companhia aérea vendendo, uma pessoa comprando e aí posteriormente ela faz a revenda, o Tribunal de Justiça da Bahia considerou que aqui a gente tem duas partes não vulneráveis, porque tanto a empresa está vendendo como a pessoa que comprou está revendendo. E aí não poderia aplicar o direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, por não considerar essa parte que está comprando as milhas da companhia aérea uma parte vulnerável. Mas será se isso realmente procede? Será se faz sentido considerar também a parte aqui do milheiro que compra as milhas da companhia aérea e depois revende uma parte não vulnerável? Vamos continuar. Em sentido diverso, o Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu acórdãos em sede de apelação, alguns inclusive com trânsito em julgado, em que se decidiu o seguinte: as milhas são verdadeiras mercadorias, ainda que imateriais, adquiridas dos programas de fidelidade, e não mera liberdade dos seus administradores para clientes frequentes. Assim, possuem valor comercial intrínseco e, portanto, sua alienação aos usuários caracteriza negócio jurídico oneroso, que envolve dinheiro, conferindo vantagem aos fornecedores. Os programas de fidelidade atuais são sistemas que envolvem uma imbricada engenharia financeira, organizando-se como programas de coalização com parceiros não apenas aéreos, mas também do setor bancário, como os clubes de banco, que a gente conhece bem, e também setor de varejo, como as parcerias firmadas entre os clubes de banco e os clubes de companhia aérea, com empresas como Extra, Magalu, Lojas Americanas, Ponto, dentre outras várias nessas parcerias de clubes com empresas de varejo, permitindo ao seu administrador a obtenção de lucros expressivos com milhas por meio de contratos complexos. Seu preço é embutido no valor das passagens aéreas, na maioria das vezes sem que os usuários saibam, e sustentado por uma universidade de participantes do programa. E,
Uma vez adquiridas, as milhas passam a integrar validamente o patrimônio do participante do programa. Se eu estou pagando por essas milhas vão fazer parte do meu patrimônio, independentemente de decisões futuras sobre a melhor forma de sua utilização. Os argumentos que sustentam esses posicionamentos acompanham o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ou seja, essa mesma análise que o Tribunal de São Paulo fez, também foi feita pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, acerca do modus operandi dos programas de fidelidade em relação aos participantes. Pode-se concluir desses pontos que, frente à lucratividade dos programas e complexidade contratual, a vulnerabilidade dos participantes em relação aos administradores persiste, quer em termos técnicos, jurídicos, quanto econômicos, mesmo em situação em que o usuário aliena suas milhas para terceiros. Ou seja, o entendimento aqui do Tribunal de São Paulo e de Minas Gerais é o seguinte: mesmo essa pessoa que compra milhas da companhia aérea revendendo as suas milhas, ela ainda assim é considerada parte vulnerável nessa relação. Por quê? Porque as companhias aéreas têm uma rede complexa, pessoal, que envolve parceria com bancos, envolve parcerias com empresas de varejo, e aqui o lucro que eles operam com esses programas é muito maior do que o lucro obtido com a pessoa que compra milhas para revender. Não tem como comparar. Então aqui eles estão considerando sim que o milheiro é parte vulnerável nessa relação. Isso já seria suficiente para caracterizar o participante do programa como consumidor, pela teoria finalista, adotada por vezes pelo Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, como aqui a gente tem uma desproporcionalidade das partes, a gente tem uma parte vulnerável, podemos sim considerar esse milheiro que está comprando milhas da companhia aérea para revender como um destinatário final, mesmo que ele faça essa revenda de milhas. Por quê? Porque a diferença aqui, pessoal, é gritante. Ele é parte vulnerável na parte econômica, na parte jurídica, na parte técnica, de todos os modos, não tem como comparar essa rede formada pelo programa de milhas com o consumidor, o milheiro que vai apenas comprar as milhas para revender. Para essa teoria, a comprovada posição de vulnerabilidade de alguém que adquira bem ou serviço pode ensejar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a pessoa, física ou até mesmo jurídica, não seja necessariamente destinatária final do produto. Então, por meio dessa teoria, você sim consegue aplicar o Código de Defesa do Consumidor, porque você vai ter claramente uma parte vulnerável. Beleza, então se a gente considerar a resposta positiva para a primeira pergunta, havendo uma relação de consumo, as cláusulas restritivas de alienação de milhas, que são essas restrições aí de limitação de CPF que as companhias aéreas colocam nos regulamentos, seriam práticas consideradas abusivas? De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, uma prática abusiva, na perspectiva consumerista, é toda aquela que contraria as regras de mercado de boa e leal conduta com os consumidores. O Código de Defesa do Consumidor traz em seu artigo 39 uma lista meramente exemplificativa de práticas que podem ser consideradas abusivas, devendo também ter-se em conta as hipóteses descritas no artigo 51 sobre cláusulas contratuais com esse caráter, tidas como nulas de pleno direito. As cláusulas abusivas, por Bruno Miragem, são aquelas aptas a violar o equilíbrio das prestações das partes ou do poder de direção da execução contratual, contaminando a relação de consumo. Se aplicado o Código de Defesa do Consumidor à relação entre programa de fidelidade e participantes, os regulamentos do programa passam a ser vistos como verdadeiros contratos de adesão, cujas cláusulas foram estabelecidas unilateralmente, apenas por uma única parte, no caso a companhia aérea, pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. É o que diz o artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, a jurisprudência dos tribunais brasileiros, que se alinha a esse entendimento, dispõe que são abusivas as cláusulas contratuais que restringem o direito de os consumidores alienarem, venderem as suas milhas. Justamente por considerar que a aquisição das milhas por consumidor é um negócio jurídico oneroso, que envolve custo, envolve dinheiro, impor condições como a de inalienabilidade para a consumação do contrato seria contrário ao direito civil. Nesse sentido, é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Embora o regulamento dos programas TAM e múltiplos fidelidade, que aqui no caso eles estão falando da Latam, vedem a comercialização das milhas adquiridas pelos consumidores,
referida disposição não deve, a priori, prevalecer, vez que, por se tratar a princípio de um negócio jurídico oneroso, não é admissível a imposição de cláusulas de inalienabilidade. As cláusulas restritivas de direitos somente podem ser instituídas nos negócios jurídicos gratuitos, a exemplo da doação ou do testamento. Então, como você está comprando as suas milhas, você tem também o direito, sim, de revender, segundo os tribunais que adotam essa linha de raciocínio. Já pensou você comprar uma ação, um fundo imobiliário, uma criptomoeda e você não poder revender? Porque a empresa diz, você só vai poder comprar, mas você não vai poder revender. É um absurdo, que é isso aqui que alegam esses tribunais de justiça. Se você está pagando por isso, você não pode ter restrição para fazer o que bem entender, inclusive vender. Indo além, o Tribunal de Justiça de São Paulo já considerou que tais cláusulas colocam os participantes dos programas em desvantagem exagerada, hipótese de caracterização de cláusula abusiva, pois a venda das milhas pelos programas representa ganhos vultuosos para os administradores, enquanto que para os consumidores os benefícios são pequenos, a depender do seu nível de utilização, que é aquela desproporcionalidade, né? Você comparar um programa de milhas que envolve companhia aérea, banco, empresas de varejo com o consumidor que está apenas comprando as suas milhas para revender. Não, há um equilíbrio aqui na proporção do lucro obtido. Restringir a alienação, assim, aumentaria o grau de desvantagem em que o consumidor já se encontra. Nesse tipo de relação, não há liberdade da companhia aérea. Por trás do programa de fidelidade, há um negócio extraordinariamente vantajoso para a empresa que a administra e aparentemente um pequeno ganho para o consumidor, a depender de um nível alto de consumo vinculado à compra de passagens da companhia aérea ou de outras empresas participantes. E a abusividade, consequentemente, reside no fato de, ao mesmo tempo em que o regulamento estabelece a proibição ao consumidor de transferir, as empresas de fidelização podem vendê-las, submetendo o participante dos programas em desvantagem exagerada, incompatível com a boa-fé e da equidade, que devem nortear esse tipo de relação por força do que dispõe o artigo 51, inciso 4º. Por fim, para sintetizar o que a gente viu aqui, apesar de não haver um consenso, até porque não existe uma legislação própria para essa questão de venda de milhas, então apesar de não haver uma decisão firmada, você tem direito, ou não, você não tem direito, mas o que se vê, há decisões sólidas do Judiciário sobre a caracterização de relação consumerista entre usuários e programas de fidelidade, mesmo nos casos de revenda de pontos e milhas, bem como confirmado que o Código de Defesa do Consumidor conta com dispositivos aptos a remediar restrições abusivas impostas pelos programas aos participantes que pretendem seguir o caminho do aproveitamento das suas milhas por meio de alienação a terceiros, por meio de venda para terceiros, seja por meio de plataforma de venda, como a Hot Milhas e a Max Milhas, seja por meio das vendas diretamente para o particular. Tranquilo, meus queridos e minhas queridas? Deu para entender aí o raciocínio? Essa é uma situação que não tem o martelo batido. Vocês viram aí que o Tribunal de Justiça da Bahia teve um entendimento. Os Tribunais de Justiça de São Paulo e de Minas Gerais tiveram outro entendimento. Mas o importante é você entender como é que funciona essa dinâmica. Quando é que você aplica o Código de Defesa do Consumidor e, em aplicando o Código de Defesa do Consumidor, o Tribunal de Justiça vai considerar ou não as práticas da companhia aérea como práticas abusivas. Muita gente vem entrando na Justiça e vem conseguindo um retorno positivo justamente pelo enquadramento no Código de Defesa do Consumidor dessa questão de restrição, de limitação de CPF por parte das companhias aéreas. Se até agora esse vídeo está sendo útil para vocês de alguma forma, se vocês consideram essas informações importantes para os seus investimentos de milhas e para várias outras pessoas que estão nesse universo de pontos, milhas, cashback, deixa um like aí pra gente, né? Dá um trabalhinho gravar esses vídeos, então é um incentivo que você dá aqui pro canal. E se porventura você gosta desse tipo de conteúdo, achou bacana, interessante, quer saber mais sobre isso, aproveita e se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que a gente vem postando por aqui. Inclusive, se você já entrou na justiça por conta disso, essa questão de limitação de CPF, de alguma penalidade que você recebeu de uma companhia aérea, deixa aqui nos comentários também, fala pra gente como é que foi essa situação para que outras pessoas também tomem conhecimento. Então agora para o nosso bizu, que é a dica especial que eu tenho para vocês.
O bizu de hoje, pessoal, na verdade é uma orientação. Eu queria que vocês se baseassem, pegassem o conteúdo que vocês estão vendo no vídeo de hoje e não levassem para nenhum extremo. Nem para o extremo de você sempre entrar na justiça procurando seus direitos com relação à companhia aérea, nem para o extremo de você deixar tudo para lá e não ir atrás. Essa questão de você ter conhecimento de como funciona o Código de Defesa do Consumidor é importante sim, numa eventualidade que você precisa entrar na justiça caso você se ache no direito. Mas eu, pelo menos, procuro sempre ficar dentro daquela limitação de CPF. Eu procuro me adequar, fugir desse tipo de problema de ter que ficar entrando na justiça. Então, eu faço um controle desses CPFs, um controle de venda e não ultrapasso, para não ter problema com as companhias aéreas. Caso, porventura, em alguma dessas minhas situações de venda, eu venha a ter problema com a companhia aérea, aí sim eu sei qual é o caminho e vou pleitear isso na justiça. O outro lado são pessoas que sempre deixam para lá, que nunca vão atrás dos seus direitos, algumas vezes até por desconhecimento, mas nosso canal está aqui para isso, para repassar o conteúdo, e aí acabam deixando por isso mesmo. Eu, particularmente, já entrei algumas vezes na justiça contra companhias aéreas, não por conta dessa limitação de CPF, mas para questão de remarcação de voo, de extravio de bagagem, e sempre eu tive retorno positivo. Eu, particularmente, das vezes que eu entrei na justiça contra companhias aéreas, eu ganhei. Então é um retorno interessante, eu acho importantíssimo você ter conhecimento dos seus direitos e incentivo sim vocês entrarem na justiça caso vocês se sintam lesados. O que eu não incentivo é você ficar sempre entrando na justiça, já tomando a atitude, pleiteando entrar na justiça, porque é algo que envolve tempo. A justiça no Brasil é vagarosa, não é algo que você vai, eu já vou entrar aqui com os 2 pés, vou aqui ultrapassar essa restrição de CPF, depois eu entro na justiça e me resolvo. Eu não faria isso. Sempre eu procuro trabalhar com o que diz o regulamento. Caso venha a ter problema, você entra. Também não vai fechar os olhos, tá? Então, é uma orientação que eu dou para vocês. E se porventura vocês acham que esse conteúdo vai ser importante para outras pessoas, ajuda a compartilhar para que a gente tenha noção exata e ciência dos nossos direitos aqui na ponta da língua. Beleza? Então por hoje era isso. Até a próxima. Valeu!